Olá pessoal, eu sou o Luciano Lima e esse é o nosso Habeas Podcast e a gente tem a honra de receber um cara que eu gosto muito, que eu tenho uma admiração tremenda, ele que é procurador do município de Foz do Iguaçu e atualmente é o presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu tô falando dele sim, eu tô falando do Dr. Vitor Hugo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, e você, Luciano? Que alegria, muito obrigado por Nosso aceitar novo o convite. colega, né? Parabéns, Pois é, parabéns. muito obrigado. Em breve quero entregar a carteira para você. Né? Muito obrigado. Vai ser uma honra. Que vai pagar uma janta também ou não? Ué, pode ser. E hoje a gente tem aqui um cara também que a gente gosta muito, que é o meu advogado. Então tem bastante trabalho, né? Tem. Dr. Normalmente tem. Então, salve pra galera aí, Lúcio. E aí, pessoal, tudo bem? Luciano, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, principalmente participando dessa maravilhosa entrevista com alguém que eu admiro também demais, que é o nosso presidente. Esses dias eu fui numa janta de músicos. Eu não sou músico, né? E esse aqui faltou. Cadê você aqui no Jantar dos Músicos? Que eu tô no Jantar dos Músicos e você não veio no Jantar dos Músicos. Famoso guitarrista, né? Pois Dublê é. de advogado e guitarrista. É mil e uma utilidades. É bom bril. Doutor, que alegria você estar aqui. O senhor é de Foz do Iguaçu mesmo? Não. Que cidade? Sou gaúcho. Sou de Tuparendi, Rio Grande do Sul. E veio pra cá em que ano? Eu vim em 90. 1990. Eu estive aqui em 86, estudei no Colégio Agrícola e retornei em 90. E o senhor é procurador? Sim. O senhor veio para cá para advogar ou veio para ser Eu vim concurso? aprovado, convocado no concurso da Fostur. Existe ainda? Não, foi extinta. E ali fiquei um ano, depois saí, fui trabalhar em outras coisas e estudei direito e por aí vai. Já era casado? Eu casei em 95, Aqui em Foz do Iguaçu. aqui em Foz do Iguaçu. E aí, como que foi para esse concurso para ser procurador do município? Olha, na época, tem uma história ali que é o seguinte, saíram 2 concursos na mesma oportunidade, para o Foz Trans e para o município. E para o Foz Trans era 1 vaga e para o município eram 3 vagas. E em outros tempos eu imaginei que o concurso do Foz Trans seria mais confiável, por assim dizer, com 1 vaga. E eu estudei, me preparei, fiz esse concurso, fui aprovado em primeiro lugar. 9 pontos na frente da segunda colocada. E eu fiz o concurso para procurador do município por insistência do Fabiano Macedo da Costa Barros, que era procurador do município na época, hoje é juiz estadual. E ele me encontrou um dia no fórum e falou assim, eu vi que você foi aprovado no Foz Trans, primeiro lugar, mas faça o concurso do município. Eu falo, não, Fabiano, já tem 1 vaga lá, estou na frente e tal. Não, faça no município porque um dia pode ser que o Foz Trans seja extinto. E aí como é que fica? E eu vinha de uma extinção da Fostur, então eu sabia. Mas assim, eu fui fazer meio que para cumprir tabela, na verdade. E acabei sendo aprovado, depois fui convocado e de fato... O que aconteceu no Foz Trans? A segunda colocada, que em princípio disse que não teria interesse em assumir o cargo, ela acabou na prova de títulos trazendo um título. Eu não tinha na época, era recém-formado. Ela trouxe uma pós-graduação que valia 10 pontos e eu tinha 9 na frente dela. Ela passou 1 ponto na minha frente e acabou sendo convocada e empossada, enfim. Isso é outra história. E eu segui minha vida, comecei a advogar e depois convocado, assumi no município. Fui chamado e tomei posse na gestão do ex-prefeito Sames, né, que inclusive hoje está, quem sabe, postulando um retorno ao município. Então, tu tá há uns 20 anos, assim, se for somar como procurador. Em março eu farei 22 anos. Quando eu fiz estágio, quando comecei a graduação em Direito, eu tinha algumas piras, assim, de fazer estágio em alguns lugares. Na prefeitura eu queria fazer, naquele prédio. Depois eu queria fazer estágio lá na procuradoria, que era a antiga Câmara Municipal. Sim. E no fórum. Então, eu consegui ter isso, fazer esses estágios. Então, fiz lá na procuradoria, era na PAF, né? De Assuntos Fazendários. E a gente via, assim, uma situação meio precária da procuradoria, assim. Algumas gestões parecem que não se preocupavam, não valorizavam muito a Procuradoria-Geral do município. Hoje, inclusive, também está num prédio meio largado, meio, acho que alugado. Essa situação sempre foi assim? Lamentavelmente. Nem todos os gestores têm olhos para a Procuradoria, e eu tive uma reunião hoje cedo, inclusive, com a Fazenda, a Secretaria Municipal da Fazenda, porque você veja, a Procuradoria Fazendária hoje arrecada quase que o equivalente da Fazenda.
Então, o pagamento forçado nos processos judiciais está quase equiparando ao voluntário, a arrecadação voluntária da Fazenda, das contribuições dos impostos, enfim, das taxas do município. Então, e nós, vez por outra, não somos valorizados. Então, não temos assessoria, não temos apoio, não temos carreira de apoio. É assim que é, infelizmente. Que curioso isso, e é justamente a Procuradoria que defende os interesses, como... Geramos renda para o município, geramos regularidade ao município de funcionamento, de alvará, enfim, de tudo. Geramos também controle interno, geramos uma série de efeitos financeiros, porque, a bem da verdade, o município ele funciona com base na sua burocracia profissionalizada, que é o procurador, o contador, o controlador, o fiscal, o auditor. São esses que fazem a roda da gestão pública funcionar. Sim. O cargo de procurador-geral do município é uma nomeação política. Política. O senhor já foi procurador-geral? Não, nunca fui. Nós tivemos um de carreira... Não, nós tivemos a doutora Letícia, que foi a primeira procuradora-geral que foi servidora de carreira. Lá, muito antigamente. Inclusive, quando eu fui empossado procurador, ela foi minha primeira chefe. Ela era secretária de Negócios Jurídicos e Controle Interno. E eu fui empossado e provisionado na pasta dela. Então, ela foi minha primeira chefe e eu trabalhei subordinado a ela. E depois, mais recentemente, o Vili Dolinski, que foi procurador de carreira, que foi procurador-geral também no governo do Reni Pereira, um período. Não tirando a capacidade dos outros procuradores-gerais do município, mas nada melhor do que quando você tem alguém que é já procurador e que você vira o teu chefe, né? Para você ser subordinado a alguém que conhece a realidade da procuradoria. Quando alguém de fora que não conhece, é muito mais difícil. Né? Eu acho que, a bem da verdade, todos os advogados que foram nomeados procuradores estão bem preparados para exercer o cargo. Ocorre que alguns têm um olhar interno, estruturante da carreira, da função nossa, que valorizam mais, e outros menos. Talvez esse seria um diferencial do procurador de carreira, que a gestão, por exemplo, ano que vem, provavelmente não, nós teremos uma troca de gestão. Nós continuamos lá. Assim como continuamos na gestão anterior, e na anterior, e na anterior, e assim vai. Então, nós estamos sempre ali. E o que nós queremos? Nós queremos que tenha o melhor para o município, por óbvio, né? Porque isso também se reverte em condição de trabalho para nós, enfim, tudo isso. Agora eu vou entrar num assunto meio polêmico, falando de procuradoria do município, que são os honorários de sucumbência. Né? Que todo final de ano tem aquele aporte. Já aconteceu da ex-prefeita Ivone, que também tentou, acho que, mexer, se eu não me engano, nessa questão. Como que o doutor vê isso, para a gente até passar para as pessoas sobre essa situação desses honorários de sucumbência que existe hoje, se não me engano, um fundo que é destinado e depois é dividido entre os procuradores. Sim, então veja. É um assunto polêmico, eu acho que por falta de conhecimento. Nós, quando eu entrei no cargo de procurador, já era direito do advogado e do advogado público receber os honorários de sucumbência. Nós passamos 17 anos trabalhando com o município se apropriando desse recurso. Entrando como receita livre, e ali ia para o caixa, ia para as despesas, ia para qualquer coisa que fosse de interesse do gestor da época. O que acontece? Nós fizemos uma luta. Nós, da Associação dos Procuradores, com apoio de outras entidades, fizemos uma luta para a valorização da advocacia. Por quê? Porque é um direito do advogado. Assim como o advogado privado tem o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência, o público da mesma forma. O que acontece? A nossa recepção dos honorários de sucumbência ela é totalmente regulada. Ela entra em folha, ela é disponível à consulta pública. Então, é toda uma formalidade que é observada nesse ponto. O que acontece? Alguns gestores achavam que não era... a coisa errada estava há tanto tempo sendo feita que parecia que era a coisa certa. Mas não era. Então, a partir do momento que a coisa certa passou a ser feita, passou a ser aparentemente errada. Porque falaram, mas isso era dinheiro da prefeitura. Nunca foi. Nunca foi da prefeitura. Mas, sistematicamente, era apropriada pelo cofre público. E o que acontece? Hoje em dia, nós temos 14º, 15º salário para professores. Nós temos adicional de produtividade para os auditores. Isso em todas as esferas. E isso é uma questão moderna da gestão pública. Hoje, a modernidade traz itens de controle, que nós temos itens de controle vários,
E, ao mesmo tempo, a tua produtividade ela é recompensada na medida em que você começa a receber resultado disso. Então, por exemplo, o auditor fiscal do município que faz autuação, que essa autuação reverte efetivamente numa arrecadação ou na regularização de certas questões, ele recebe a produtividade. Assim que são atingidos índices de educação básica, os professores recebem 14º, 15º. É uma visão moderna da gestão. E nós somos aqueles que proporcionamos recursos para o nosso próprio pagamento, diferentemente de outros cargos, sem qualquer demérito, mas nós, correndo atrás, trabalhando, nos esforçando, a gente provê esse recurso. E essa foi uma regularização que foi feita mediante lei, com a aprovação do Tribunal de Contas, com a aprovação do Ministério Público. Então, não há qualquer irregularidade nisso. Nós recebemos na folha de pagamento, e não é no final do ano, nós recebemos mês a mês. Então, todos os meses é feito um somatório dos honorários de sucumbência, às vezes dá bastante, às vezes dá pouco, e é feito um rateio de maneira uniformizada. Eu que tenho 22 anos recebo a mesma coisa que minha colega que entrou faz 2, 3 anos. São quantos hoje na Procuradoria? Hoje nós somos 16 procuradores. E nós tivemos 6 desistências nos últimos 3 anos. 6 advogados entraram no nosso concurso e pediram exoneração, por considerar que a carreira não é atraente. Então, veja, você pode pensar, o salário é bom? O salário é bom. Lá, depois de 20 e poucos anos, o salário é bom. Mas quanto que foi... porque eu, procurador, assim como meus outros colegas, somos os únicos servidores públicos que levantamos de manhã e colocamos o nosso patrimônio pessoal para jogo todo dia que nós trabalhamos. Ontem eu dei um parecer que envolve 27 milhões de reais. Se isso for considerado inapropriado, irregular, eu respondo. E eu respondo, às vezes, Logan, e não é nem com erro grosseiro. Volta e meia, o Tribunal de Contas pede uma tomada de contas e inclui o procurador que oficiou no processo e você tem que se defender. Isso é constante e frequente. Tanto é que tem procurador que, quando recebe a primeira tomada de contas, pede exoneração. Eu tenho medo e agora... É assim que é. Então, toda a carreira jurídica, delegado de polícia, promotor, juiz, auditor fiscal, procurador, é bem paga. Por quê? Porque existe um risco muito grande, existe uma responsabilidade grande. Você veja que 100% do orçamento passa na nossa mesa, dos procuradores do município. 50% passa na folha e outros 50% educação, saúde, despesa corrente. Então, todo e qualquer ato do prefeito, de compras, passa pela procuradoria. E a gente está junto nessa. Então, toda vez que existe alguma irregularidade, ou a suspeita, ou a análise, ou enfim, porque a gente passa o dia respondendo ofício do Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Contas, Observatório Social, Sociedade Civil. Passamos o dia fazendo isso. E não é errado. Só que assim, quando tem advogado que olha lá, o salário dele é bom, mas quando senta na cadeira e vê a responsabilidade, a espada de Damocles, né? Sabe da história. Que o lavrador, a pessoa do campo lá olhando o rei, dizendo assim, olha que vida boa que ele tem, é recepção de autoridades, reis, é trabalho, ele tem o exército à disposição, ele tem pessoas que ele dá ordens e coisa, é só vida boa. Aí o rei convidou ele, falou, você está falando de mim, que a minha vida é boa? Vem aqui, senta nessa cadeira aqui. E ele sentou na cadeira do rei. Quando ele olhou para cima, ele viu que tinha um fio que mal se enxergava, uma crina de cavalo, segurando uma baita de uma espada em cima da cabeça. E ele apavorado porque aquilo podia romper a qualquer momento e cair na cabeça. Então, essa é a verdade do serviço público altamente especializado. O serviço público profissional hoje é contestação de qualquer coisa. E a gente sabe, nós que trabalhamos na área do direito, não é 2 mais 2. É interpretativo. E muitas vezes o vento muda e a gente está vendo. Qual que é o direito hoje que a gente aplica? É aquele que o STF acha que é, digamos. Por quê? A lei diz assim, aí o STF vem, modula, derroga a parte, interpreta de certa forma, e assim é. E você decide uma coisa hoje, dá parecer numa determinada situação, amanhã depois isso pode ser revisto. Então, existe toda uma responsabilidade do corpo técnico altamente especializado, que são os cargos profissionais do município, que fazem o serviço. Então, lá na UPA, por exemplo, o médico está começando o expediente dele, arriscando um erro médico, alguma contestação, alguma coisa, diferentemente de outros cargos, sem qualquer demérito aqui, de um assistente administrativo de um outro cargo, que você simplesmente deu o teu horário, se vira as costas, vai embora, e está tudo certo. A responsabilidade é do gestor ou é daquele que tem a responsabilidade técnica, não ele.
Então, tem tudo isso envolvido. Não, é isso importante entender, porque na época, por exemplo, que foram regulamentados os honorários, havia uma contestação. Falaram assim, mas você não fez concurso por esse salário? Já não está bom? O que você quer mais honorários? E a gente sabe, o Logan sabe que advoga e é professor na área, os direitos sociais, os direitos de trabalho, eles são expansivos, eles sempre comportam uma melhoria. Então, antigamente a luta era para se trabalhar no máximo 8 horas por dia. Hoje já está se falando 6 ou 4, enfim, dependendo do avanço da sociedade, da coletividade. Então, os direitos sociais sempre comportam uma melhoria das licenças para as mulheres, de direitos para pessoas que precisam eventualmente, e não há problema nenhum, isso vai de acordo com a evolução da sociedade. Nesse ponto, a respeito da atuação enquanto procurador, como é a autonomia técnica de um procurador? Eu pergunto porque vocês passam por diversas gestões. São vários procuradores gerais, são vários prefeitos. Existe ou já existiu, e aí a gente não precisa citar nomes, alguma ingerência, alguma forma de tentar coagir para que determinado parecer fosse nesse sentido e não em outro, ou talvez avocar esse parecer e redistribuir para um outro procurador com uma visão um pouco diferente, mais adequada com daquilo que o gestor entende? Eu falo por mim. Sim. Nunca existiu. Sempre tivemos liberdade técnica. É óbvio que algum ou outro gestor, e falo para trásmente e longe no tempo, pode te chamar e conversar. Como é que é o seu entendimento, doutor? Você não acha que é assim, que é assado? Isso é natural, isso é saudável. Então, hoje, por exemplo, temos liberdade ampla. Ontem mesmo eu dei um parecer, que eu falei, que envolve uma verba de 27 milhões de reais. O procurador-geral não quis nem saber, não veio nem falar comigo, nada. Simplesmente caiu na caixa dele, ele reenviou para mim, só me mandou um WhatsApp, olha, se possível, você libere esse parecer hoje, por conta do adiantado do tempo. Já sentei, já deixei outras questões de lado, estudei aquilo e dei o parecer com total liberdade, sem qualquer interferência. E isso, via de regra, sempre é assim. Que bom. Sempre assim. Aquela decisão recente do vice-prefeito que virou prefeito em exercício com a ausência do prefeito Chico Brasileiro, passou pela Procuradoria naquela exoneração de mais de 30 cargos comissionados? E aquilo isso foi não um precisa ato passar de gabinete com a... Não precisa. Com a Secretaria da Administração. Então, é uma autonomia que está na competência do gestor, do prefeito, e ele, como é cargo em confiança, em comissão, ele simplesmente arrola os que ele quer dispensar e dispensa. Pronto. Mas é comum, então, alguns gestores passarem no sentido de pedirem orientação para os procuradores para tomar alguma decisão. Sim, porque assim, mesmo os cargos em comissão, nós temos critérios. Por exemplo, lá atrás, o ex-prefeito Paulo McDonald baixou um decreto dizendo assim, quem tem antecedente criminal não pode ser cargo comissionado do município. E às vezes a pessoa tem um antecedente, se reabilitou, enfim, tem essas minúcias das questões, ele manda a procuradoria dar parecer. Nós tivemos agora recentemente a indicação de um comissionado que o parecer foi contrário da procuradoria. E não houve nomeação, foi respeitado, enfim, está tudo certo. Por conta dessas adstrições da nossa liberdade de trabalho e também da segurança do gestor, porque tem gestor que presta mais atenção e atende mais as ideias e as opiniões da procuradoria e outros menos. Isso é normal, né? E a gente vê que alguns que atendem menos as orientações da Procuradoria normalmente têm problemas na continuação aí, né? Sim, tem. Tem mesmo. Tribunal de Justiça que eu digo. Então vamos, procurador já há 22 anos, advogado. Espera aí que eu tenho uma pergunta. Claro. Ele é gaúcho, eu quero saber, é colorado ou é tricolor? Tricolor. Da alma castelhana. Quase achei que fosse levar o brasileiro, hein? Essa última aí. Pois é. 22 anos procurador, advogado, de onde surgiu essa necessidade de ir para a presidência da OAB? De montar essa chapa que foi tão polarizada? Luciano, uma coisa que me perguntam é por que você quis ser presidente de ordem? Eu nunca quis ser presidente da OAB. O que eu... junto com outros colegas, víamos e não aceitávamos mais, dentro dos nossos muros, das nossas paredes de ordem, nós não temos opção alguma de debate, de discussão, de contraponto. Então, veja, a política é o celeiro do magistério,
é o celeiro da política, é o celeiro das construções das políticas públicas, da melhoria da sociedade. A advocacia é o elemento que dá a força viva de tudo isso. Nós operamos numa base assim extremamente ampla de advogado. E nós questionamos outros poderes, nós questionamos poder público, questionamos todo mundo. E tem que ser assim. Agora, dentro das nossas paredes, não tínhamos opção nenhuma. E essa opção não é para contrapor quem está aí. É simplesmente dizer assim, olha, vamos pensar diferente? Ou podemos pensar diferente? Se sim ou se não, sem problema nenhum. Uhum. Nós não fizemos campanha como alguns falam assim, a gente faz campanha para ganhar, não faz campanha para concorrer. A gente fez uma campanha, Luciano, Vanessa e eu e os demais da diretoria, muito humilde, ridicularizada. Ridicularizavam a gente em vários lugares que a gente foi, falaram, vocês vão passar vergonha. Porque é óbvio, quem estava ali há 45 anos na gestão da OAB, que tinha todos os ex-presidentes de ordem, grandes escritórios da cidade, apoiando, enfim, tudo. É óbvio que a vantagem é brutal. Mas, enfim, nós fomos na humildade, com proposta, com uma questão propositiva, sem qualquer... E isso é uma coisa importante, porque a nossa política de ordem ela é diferente da política, digamos. A nossa política de ordem ela é muito mais propositiva, tua, e sem qualquer problema em relação ao teu oponente. Então, na campanha, fomos respeitados e respeitamos muito. Foi uma campanha muito limpa, foi uma campanha com voto 100% eletrônico online. Então, deu o resultado, você sabe, foi por um voto. 500 a 501, né? 581 a 580. Se tivéssemos empatado, a 11 ganharia a eleição, porque o candidato deles tinha mais idade, pelo critério da idade. Mas deu um voto de diferença. E sabe que foi um resultado assim cabalístico, foi um resultado incrível, porque a advocacia percebeu a importância do conjunto, do grupo. Olha, um grupo quis uma mudança e um voto determinou a mudança. Um voto que falasse assim, não, mas não vou votar nesse pessoal. Vou votar do jeito que tá bom. Beleza. Determinaria o resultado totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, isso demonstrou uma importância, a importância de um voto. Do voto consciente, do voto refletido, do voto ponderado. E de você também questionar propostas, de você pensar em propostas. Uhum. Então, foi muito importante. Eu acho que foi um momento, assim, um ponto de virada. Nós tínhamos, em 2018, nós tínhamos tentado lançar uma chapa. Aí não foi possível por contingências de momento, e eu acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer. Uhum. Existe uma força no ar, uma força que puxa, que leva suas coisas aos seus devidos lugares. E naquela época eu saí como candidato a conselheiro estadual na chapa de oposição da estadual. Foi feita até uma boa votação na época, melhor do que nesta votação anterior agora. Só que nessa eleição nós conseguimos montar a chapa. Nós conseguimos. Aconteceu que as forças convergiram, nós conseguimos. E fizemos um trabalho propositivo. Olha, nossa proposta é trazer todo mundo para a OAB. Convocações abertas à participação da OAB. A abertura das contas da OAB. Nós vamos mostrar o que a OAB tem, o que ela não tem, o que ela gasta, como que gasta. Nós queremos boas práticas, compliance. E eu não estou dizendo que não havia isso. Uhum. Eu quero... numa visão mais gerencial, mais modernizadora de ordem, trabalhar essas questões. E graças a Deus, me parece que a gente tem conseguido até certo ponto levar isso. Mesmo porque no primeiro mês de gestão a gente abriu as contas. Então lá, as contas da OAB são essas. Me ligaram da imprensa, me ligaram dos órgãos de informação. Mas você pode fazer isso? Você pode publicar as contas da ordem? Eu falei, não só posso como devo. Porque esse dinheiro não é meu, é dinheiro do Logan, é dinheiro dos outros colegas, todos. Eu estou como zelador desse recurso. Uhum. Então, se eu estou como zelador, é uma espécie de condomínio. Tem que prestar contas lá. Eu quero saber se gastou, olha, você gastou nisso aqui. O que é isso? E por vezes me escrevem. Olha, teve uma despesa e tal. E eu explico. Eu tenho a obrigação de explicar. Eu estou ali zelando por recursos que não são meus. E eu tenho o dever de bem usá-los. E, inclusive, agora, a gente quer inovar, né, em fazermos uma espécie de orçamento participativo para esse próximo ano. Porque eu quero ouvir a advocacia. O que você acha que falta?
Você acha que falta A, B, C, D, assim tá bom, tem que melhorar, tem que dar virada? Enfim, eu quero ouvir. Porque a gestão não é minha, a gestão é nossa. É da advocacia. Então, essa foi uma proposta que a gente fez. A gente foi bem recebido nisso. A gente percebeu na época da campanha que a gente estava sendo bem recebido, mas não tínhamos como saber, Luciano, em que degrau da escada nós estávamos. Porque os nossos oponentes vinham de uma situação de liderança, de uma situação de reeleições. E nós começamos do zero, sem nenhum voto. Nós começamos com voto zero. Ou, na última hipótese, nosso próprio voto. E esse grupo que perdeu, eles têm apoiado vocês? Eles têm participado das atividades da Ordem que Foz? Sim e não. Alguns sim, alguns não. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi buscar a pacificação. Porque no final aí ficou a relação ficou estressada. Porque eles tinham certeza que eles nos derrotariam. Quando isso não se concretizou, então houve um estresse. E eu busquei falar com todos. Muitos deles, a maioria, teve a grandeza de entender o momento, de pensar pelo coletivo mais do que no particular. E apoiam, ajudam, participam. Alguns não, e eu respeito todos. Depois que... Inclusive fazem parte de comissões, né? Sim, perfeitamente. Por exemplo, o André Eng, que é o nosso presidente da Comissão de Prerrogativas, e pessoa extremamente competente, atuante, responsável. Inclusive, hoje, tratei com ele uma situação do advogado de fora que estava tendo dificuldade. Ele era da gestão anterior. E assim, outros... Eu visitei pessoalmente e falei, olha, fique presidente da comissão. Vamos remodelar, vamos dar um fôlego, enfim, mas fique. Alguns quiseram, outros não. Respeitei todos. E terminada a contingência eleitoral, a chapa acabou. Ali começa a gestão. Eu não gostaria de ver o Vitor não descer de palanque, por exemplo. Sabe? Terminou a eleição, acabou aquilo lá. Chapa, acabou. Fulano, Beltrano, a partir de agora é OAB. Voltamos todos à mesma casa e nós temos objetivos comuns. Então, eu sou instrumento de vocês. O que você precisa? O que você quer? De maneira indistinta. Não interessa se se não é, se apoiou, se não apoiou. Pessoas que vieram falar para mim, olha, eu não votei em vocês, mas eu quero contribuir com tal coisa. Bem acolhido. E assim, nós constituímos comissões de pessoas que vieram de outras propostas, enfim, sem problema nenhum, porque a OAB não é minha. A OAB é de todos nós. A partir do momento que eu não possa acolher alguém, eu não sirvo para ser presidente. É isso que eu penso. Presidente da Ordem, procurador do município, mas hoje tu está na Câmara. O que aconteceu? Eu estou procurador do município, designado também para a Câmara Municipal. Por quê? Nós tivemos 2 colegas ali na Câmara, lamentavelmente com problemas de saúde, problemas sérios de saúde. A Câmara passou um tempo sem nenhum consultor jurídico, porque o concurso que ela tinha feito tinha dado um candidato judicializou uma situação lá. E a Câmara parou. Parou, ficou um tempo parado e também havia um pequeno atrito entre a presidência da Câmara e o prefeito, enfim. Mas no final eles acabaram conversando, surgiu a necessidade de algum procurador de carreira atender a Câmara. E eu fui designado. Eu fui consultado, obviamente, primeiramente, porque eu já estive na Câmara lá atrás, em 2011 e 2012, eu estive cedido para a Câmara. Aí cedido com mala e cuia mesmo, na época. Por divergências aí administrativas do município, a opção foi me mandar para a Câmara. E tinha uma época que o servidor ia despachar na praça, levava a mesinha dele na praça, por conta de umas situações políticas aí. E eu fui para a Câmara. E aí o pessoal de lá ele falou, olha, o Vitor já esteve aqui. De repente, se ele quiser e tal. Eu falei, eu encaro e estou lá. Inclusive, estou vindo de lá agora, onde nós fizemos o encaminhamento de 2 projetos importantes. E assim eu sou um servidor que eu acho que eu estou disponível para esse tipo de situação. E não tem prazo? Tem prazo para voltar, ficar exclusivamente para a Procuradoria? Eu estou designado até fevereiro, em princípio, dependendo do retorno médico ou não de algum dos colegas que está afastado. Então, definindo a situação ali, eu vou perder a minha designação da Câmara e fico só no município, ou, dependendo da situação, eu permaneço. E assim, tu está no ambiente da Procuradoria, um pouco distante da política. Não que não está próximo, mas está distante. E agora você está na Câmara de Vereadores, que o ambiente político se faz muito mais presente. Como que tu está conseguindo fazer essa separação para que as pessoas não pensem que você está puxando para um lado da gestão ou da oposição? Como que está conseguindo fazer isso? Luciano, eu acho que
eu sou procurador há muito tempo. Eu estou militando no direito há muito tempo. Então, o pessoal me conhece e já sabe mais ou menos essa questão. Então, me parece que não há problema nenhum nisso aí, eles entendem, sabem a minha forma de trabalhar tecnicamente. Então, eu não vejo problema nisso, porque da mesma forma como a gente sempre atua em pontos sensíveis na gestão do município, para e passo com o gestor público, na Câmara a mesma coisa. Lá, obviamente, são muito mais cabeças, muito mais correntes políticas, muito mais interesses da população em jogo, do que na gestão ela é mais unidirecional. E lá ela é mais pulverizada. Mas a gente consegue resolver, entender, trabalhar isso perfeitamente. Eu acho que tanto o atual presidente da Câmara como os anteriores também prestigiam o corpo técnico de carreira com muita força. Então, é normal, eu não vejo problema nenhum nisso aí. E como você tem conseguido conciliar as atividades na Câmara com a OAB e a família, né? Porque a família não pode deixar de lado. Acordando cedo e dormindo tarde. Trabalhando sábado, domingo e feriado. E tu tem ajuda também de a vice-presidente também, que é excepcional, né, a Vanessa? Luciano, a nossa diretoria, ela criou uma química excepcional. Excepcional. Eu todos os dias eu agradeço e dou graças a Deus, porque a Vanessa ela é uma vice-operativa tal e qual a mim. A Thaís é uma tesoureira operativa tal e qual eu e a Vanessa, a Ana, o Fábio. Não existe ninguém da diretoria que você fale assim, olha, mas ele não está cobrindo, não está ajudando, não está fazendo. Eles fazem igual ou mais do que eu. Então, a nossa soma, ela fez uma multiplicação de forças, ela desencadeou uma massa crítica muito grande no sentido de gerar um movimento. Então, por exemplo, eu não tenho problemas eu não gosto de centralizar, porque se eu centralizasse a gestão de ordem, a OAB seria do tamanho da minha capacidade de trabalho, que não é grande. Então, ficaria acanhada. Mas a partir do momento que eu destaco presidente de comissão, coordenador, representante, vice, tesoureiro, eles estão todos trabalhando por nós. E, eventualmente, me falam, prestam contas para eu saber, ou para a gente ajustar, enfim, porque eu tenho a visão, às vezes, mais ampla do lugar que eu estou, mas não necessariamente pela minha qualidade especial. E isso foi indispensável. A Vanessa é uma vice-presidente que ela tem uma visão excepcional. E eu te falo assim, o que ela trouxe de contribuição por ser uma advogada mulher, porque às vezes a gente não está atento, né, Logan? Sim. Em peculiaridades da advocacia que as mulheres trazem. Às vezes ela traz uma coisa assim, fala, olha isso aqui, que eu enfrentei um problema hoje. E você fica olhando, nossa, mas como é que eu não tinha pensado nisso? Então, essa visão da advocacia feminina, dela ser mãe, dela ter as peculiaridades da advocacia dela, nos traz uma riqueza muito grande. Muito grande. E é uma contribuição, assim, inestimável para a OAB. E vocês fizeram até um ato um ato simbólico no mês de outubro, onde tu passou a presidência para ela, né? Olha como são as coisas. Lá no primeiro ano de gestão, no mês da mulher, no mês de março, eu fui até a Câmara. A Vanessa estava na Câmara num ato relativo a essa data, representando a OAB. Eu combinei com a vereadora Anice e combinei também com a mesa da Câmara para eu fazer a transmissão do exercício do cargo da OAB, primeira vez em Foz do Iguaçu, para uma mulher, para uma advogada mulher, para a vice-presidente de ordem, em prestígio, em respeito, em homenagem, em consideração a tudo que ela representa e a capacidade de trabalho dela. Veja como são as coisas. E eu fui muito bem recebido nessa ideia, eu fiz o termo, fui lá, assinamos, fizemos o registro. Quando essa notícia se espalhou pela cidade, choveu mensagem no meu celular, gente comemorando que eu teria renunciado à presidência de ordem. Mas no momento eu também achei, falei, não, mas ele renunciou? Sim, mas todo mundo falou, poxa, mas então não deu certo, que pena, o que aconteceu? Aí você conheceu os amigos e os não tão amigos, né? Para você ver, era tão inédita a medida e tão, assim, estranha, né, para alguns, eu achava que eu estava renunciando. E agora que nós sairemos de recesso, eu vou fazer um recesso de final de ano também, eu transmiti o exercício da presidência da OAB para a Thaís, que é a nossa tesoureira. Pela primeira vez também, no ano passado, os diretores,
a diretora tesoureira, o diretor secretário, foram presidentes de ordem. Assinaram compromissos, estiveram aqui representando, trabalhando. Pela primeira vez, eu transmiti a sede da OAB para Santa Terezinha de Itaipu, porque nós abrangemos em alusão ao aniversário do município, a emancipação política do município de Santa Terezinha. Então, aquilo lá faz parte da nossa OAB. Nós criamos comissão da advocacia itaipuense. Nós precisamos incluir, prestigiar. Então, estivemos com a prefeita, pessoa excepcional, pessoa que participa da OAB. A prefeita, a Carla Galendi, ela participa da OAB. Ela se importa, ela pergunta, ela está junto conosco. Ela é uma pessoa extremamente inteligente e ela se ocupa dessas coisas porque ela percebe e prestigia a importância da ordem. Então, e a importância disso, Luciano, porque olha tudo que o presidente está contando sobre a gestão, toda essa importância que vem tendo, se aconteceu em decorrência da alternância de gestão, da alternância de poder. Foi um marco democrático na gestão da OAB Foz do Iguaçu. E não é que seria ruim se a outra chapa... Não é isso que nós estamos falando. Mas olha o quanto de coisas que não aconteciam e passaram a acontecer. São diferentes, são gestões diferentes, mas cada uma contribuindo de uma forma específica. E tudo isso que o doutor está contando aconteceu a partir dessa gestão, esse prestígio da mulher advogada, que foi algo extremamente elogiado, inclusive nos corredores forenses, né? A Vanessa gosta de um prestígio muito grande entre a classe. Fica aqui meus parabéns. Então, porque aí, na época, até quando nós registramos a candidatura, eu falei assim, mas você nem é advogado, você é procurador, né? Você não é advogado. Eu sou advogado, tenho inscrição na OAB. Eu sou primeiro advogado e depois procurador. E ela é uma advogada de trincheira. E nós, Logan, Vanessa e eu tivemos o privilégio de ter a mesma escola. Nós tivemos uma escola, e eu não canso de falar nisso, nós tivemos o privilégio de entrar no escritório de advocacia numa pessoa extremamente vocacionada para a advocacia. Demais. Uma pessoa extremamente vocacionada para o ensino, para a mentoria, para o engrandecimento da advocacia. Ele te deu não conhecimento jurídico, óbvio que também, conhecimento jurídico, mas de vida, experiência de vida que ele partilhou, que ele trabalhou conosco. Isso foi, assim, uma contribuição, Logan, se eu estiver para mim, exagerando, mas me diga, grande parte do que eu sou como advogado, ele me deu. Dr. Oswaldo Loureiro de Melo Júnior. Eu tive o privilégio de iniciar na advocacia. Claro que eu estive também com o Dr. Sérgio Barros, onde eu comecei no primeiro momento advogando. Enfim, mas foi ali que eu me desenvolvi como pessoa, como ser humano, como profissional. Sob os cuidados, sob a condução dele. Não é fácil? Não é fácil. Por quê? A educação pressupõe a correção, a chamada de atenção, a dor. Porque hoje, e o Logan sabe que é professor, você começa a chamar atenção, você pretende corrigir o aluno, já não gosta, já não quer. Mas se não houver isso, não há educação, não há crescimento, não há melhoria. E tudo isso vem no ambiente profissional, isso não tem preço. Não tem preço. Vocês estão fazendo uma gestão histórica em Foz do Iguaçu, mas qual que é o teu pensamento hoje em relação à OAB nacional? Tu está pensando nessa situação que está acontecendo das intercorrências no Supremo Tribunal Federal e o posicionamento da OAB em relação a isso? Porque muitos advogados pensam, a OAB não está se posicionando, a sociedade tem visto muitas vezes a OAB com maus olhos. Assim, a OAB não tem se manifestado, a OAB não tem se posicionado. Posso começar da OAB estadual? Sem dar o salto? Porque eu entendo assim, o sistema eleitoral hoje da OAB precisa ser reformado, na minha visão. Então, a chapa estadual que ganhou, ela não ganhou com 100% dos votos, mas ela tem 100% das cadeiras de conselho. Então, no momento em que nós, advogados, escolhemos uma chapa para estadual, nós calamos a oposição. Então, com todos os méritos, a eleição da seccional foi uma eleição que sagrou vencedora uma proposta, uma ideia. Ótimo, 100% de apoio a isso. Mas 36% ou 40% dos advogados não votaram naquela proposta. E hoje eles não têm voz. Não mesmo. Então, como é que fica isso? Já começa aí. Então, veja, partindo disso, nós não temos eleições diretas para o Conselho Federal. Então, com o máximo respeito ao nosso presidente do Conselho Federal, Dr. Beto Simonetti, advogado competente, qualificado, excepcional,
só que a escolha se dá por critérios que nós desconhecemos. Não estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo que haveria uma representatividade, uma força, um poder maior se todos nós votássemos no presidente nacional. Porque, quem sabe, esses anseios que nós fermentamos aqui, questionando comportamento, a hipertrofia do STF, que a gente pressiona a seccional, e disso a seccional já faz um filtro e leva só um pouco disso para o Conselho Federal, que disso já faz menos ainda, e entende? Então, realmente, há uma insatisfação. E a gente que está aqui como dirigente de ordem, na base, a gente vê. E nós somos consultados pela seccional. E nós nos manifestamos, temos nossos colégios de presidentes e subseções, onde todas essas questões são verbalizadas. Olha, nós estamos vendo com maus olhos, por exemplo, o inquérito das fake news. Dr. Logan, o STF vai apresentar denúncia? Se eu começar a falar aqui, o PF vai cumprir um mandado de prisão na minha casa. Mas veja a impossibilidade técnica de um prosseguimento. Você entendeu? Tecnicamente, e assim, é uma coisa que eu sempre prezo, é a análise do direito, pelo menos tentando se afastar da questão ideológica. Não me importa a questão ideológica. Para mim, o inquérito, ele é só inconstitucional e processualmente errado. É por aí. Não me importa quem seja o destinatário, quem seja o investigado, isso não vem ao caso. E é muito complicado. E isso que o Dr. Vitor Hugo está mencionando é importantíssimo. Por quê? Nós passamos de 1 milhão e acho que 1 milhão e 400, 1 milhão e 500 mil advogados. 1 milhão e 500 mil advogados. E essas vozes, como que ficam? Logan, pensa comigo. Eu sou um garantista radical. Garantista radical. Leitor de Ferraioli. Ferraioli. Para ganhar o jogo, você não pode fazer gol de mão. Não vale fazer gol de mão para ganhar o jogo. Então, cuidado, porque precedentes, porque exceções, isso é muito perigoso. A gente sabe o que é difícil você trabalhar para consolidação de direitos, para consolidação de instrumentos jurídicos e democráticos. E, de repente, e não estou dizendo que o que ele está fazendo está certo ou está errado, enfim. Um dos problemas, o monocratismo de uma corte, que já é um desvirtuamento, e depois a assunção de competências como juiz universal, e isso não é de hoje. E aqui vai uma crítica à Lava Jato. O juiz Moro, de repente, era o juiz universal do Brasil. Né? E aí que vem coisas, às vezes a caixa de Pandora é aberta e certas coisas saem voando que você não consegue segurar mais. Esse é o perigo. E a gente que está militando nesse meio consegue, às vezes, antecipar esses riscos e percebe isso. Então, eu entendo assim, a OAB Federal teria que ter mais legitimidade. Não que o atual presidente não tenha. Ele tem toda a legitimidade do mundo, toda ela. Mas, se nós pudéssemos fazer uma forma de que todos nós, advogados, votássemos diretamente no presidente do Conselho Federal, me parece que a OAB se refortaleceria. A OAB teria talvez uma outra dinâmica. Enfim, opinião muito particular minha, com todo respeito ao que está aí. Sim, seria mais democrático, né? Porque você aí sabe que todos tiveram participação. A gente não luta por democracia, por voto direto, por tudo. Vamos dar exemplo à nossa casa. Sim. Eu falei um pouco sobre essa indignação, às vezes, da sociedade, mas até por parte da advocacia, né? Quando acontece essas interferências por alguns ministros da Suprema Corte, e aí os advogados sempre vêm, a OAB vai fazer mais uma nota, a OAB vai fazer mais uma nota, só mais uma nota. Daí eles, revolucionários, dizem que fizeram um vídeo, né? Daí não foi escrito, isso é uma nota, foi através de vídeo. Daí o pessoal vai nos comentários e fala, mais uma nota, mas agora foi por vídeo. Então, assim, a OAB se manifestar de fato para que os advogados se sintam pertencentes a uma ordem de classe que realmente os represente, né? Tá, mas Luciano, você que é um ator político, que conhece bem essas questões, não adianta você, e você sabe muito bem isso, você idealizar, você querer que o outro faça. A mudança está basicamente em nós. Nós. A partir do momento que a indignação for de cada um e de todos, vai mudar o cenário. A partir do momento que uma violação de prerrogativas do Dr. Logan vai ser uma preocupação minha, tua, de todos os advogados, esse cenário muda. Falar, não, foi ele, deixa que a OAB corre atrás para ele. Porque está acontecendo tal coisa, deixa que a OAB... Não.
Isso é uma preocupação minha como advogado, como cidadão, inclusive. Porque nenhum outro profissional, e olha a importância da nossa profissão, que ninguém sabe hoje a escalação da Seleção Brasileira de Futebol. Você perguntar, o cara não sabe. Eu não sei qual que é a escala. Os ministros do STF. Por curiosidade, são 11 também, né? Sabe a biografia, como se posiciona, o que está sendo julgado. É ou não é? Então, veja a dinâmica da importância das forças atuais hoje. E o que acontece, que eu estou vendo, é que, dada a nossa Constituição, a forma como ela foi feita, o judiciário é o prolongamento da disputa política. Uhum. Muito partido político já percebeu assim, o presidente da Câmara está sentado em cima da CPI, não publica a abertura da CPI, vai para o STF. Uhum. O STF determina... Canetaço. Pronto. Não estou dizendo que está certo ou errado. Eu estou falando que a instância deliberativa gerou uma distorção. Aí você soma executivos fracos, legislativos lenientes, está feita a fórmula do erro. Então, precisamos reformular, reforçar, e muita gente fala, às vezes, né, refundar, não sei se... Enfim, mas precisa mudar. Eu queria trazer um aspecto para a nossa realidade aqui mais em Foz do Iguaçu, que tu citou sobre os advogados realmente ajudarem outros advogados. Só que a gente, às vezes, não tem visto isso na prática. Né? E, às vezes, parece que é um querendo passar a perna no outro, como que você, como presidente aqui da Ordem de Foz do Iguaçu, tem visto essa realidade dos advogados realmente se ajudarem, defenderem de fato a classe. Assim, se um foi ferido, eu vou ajudar o colega. Mas, assim, é meu inimigo, não gosto dele, é meu concorrente, eu não vou ajudá-lo. Como que vocês têm feito esse papel para pacificar os advogados em Foz? Eu fico triste quando o advogado acha que a relação entre colegas é uma relação ganha-perde. A relação entre colegas é uma relação ganha-ganha. O bom relacionamento é essencial à advocacia. Muito mais do que você botar letra no papel. Você ter portas que se abrem, ter um conceito ético e pessoal, profissional bom é essencial. Eu nunca esqueço que lá atrás, quando eu comecei a advogar, eu fui para uma audiência com o Dr. Álvaro Wendhausen de Albuquerque. E eu pensei, nossa senhora, ele vai me tratorar, ele vai me humilhar. Sério mesmo. Apesar de eu ter estudado o processo, ter estudado o rito e tudo, enfim. Há o receio. Houve medo. Mas eu percebi a grandeza do profissional. Que ele brilha sem humilhar ninguém. Que ele brilha ajudando o outro. Em sendo ético, em sendo cavalheiro, em sendo gentil. Essa é a grandeza da advocacia. Porque eu percebi, naquele dia, que ele via em mim um outro ele. Eu vejo no logo um outro Vitor que está também lutando para se colocar, para botar pão na mesa, para crescer profissionalmente, para se melhorar, enfim. A partir do momento que todos nós conseguimos enxergar isso, que não é uma relação, eu não tenho que humilhar nenhum colega, eu não tenho que pisar em cima de ninguém. Aliás, eu cultivando as boas relações é que eu vou abrir portas, que eu vou ter sucesso na vida. É esse um grande insight assim, que eu acho que falta às vezes para a advocacia. E normalmente, e não vai nenhuma crítica aqui, também é pela geração que estamos vivendo. Às vezes a gente convive com uma geração individualista ou egocentrada, e às vezes nós temos algumas dificuldades nessa área, mas a gente que já é mais velho, né, a gente está tentando aconselhar, está tentando apaziguar isso. Mas vocês têm feito algumas atividades hoje dentro da OAB nesse sentido? A gente faz atividades relacionadas a relações pessoais, ao aperfeiçoamento como pessoa. Nós acabamos de fazer agora uma preparação com 5 módulos que foi excepcional justamente nessa área, para você entender que o teu network, as tuas relações, que o teu posicionamento profissional é um benefício, é um crédito, é um patrimônio que você tem. Uhum. Porque quando o cliente entra no escritório de advogado, ele está procurando o quê? Uma mercadoria para comprar? Não. Ele está comprando uma solucionática, está comprando um posicionamento, está comprando um conhecimento, uma dedicação à causa, um trabalho, uma guerra, uma luta. Não necessariamente alguma outra coisa. E uma das dificuldades que a gente tem, Luciano, eu te falo, são alguns colegas que insistem em querer postar resultados nas redes sociais. Uhum. Entendeu? Qual que é o problema disso? Você começa a postar resultados
você vai atrair algum cliente. O cliente vai lá. Aí você pega a causa do cliente. Você não obtém o resultado. O que vai acontecer? Você vai ser réu em processo. Olha, ele soltou fulano, soltou Beltrano, absolveu não sei o que. Comigo ele não conseguiu. Ou seja, você passa a transmitir a imagem de que você produz resultado, o que não é verdade. A advocacia é uma profissão de meio. Então, nós temos que preservar essa natureza, esse grande trunfo que a advocacia tem de ser uma profissão de meio. Porque a partir do momento que você começa a prometer resultado e não entrega esse resultado porque você não garante, consegue garantir um resultado? Nunca. A decisão Jamais. a decisão não é tua, você não pode prometer a caneta que não está sobre as suas mãos. De forma nenhuma. Então, essas são... Quando o advogado começa a entender isso, fala, você tem razão, eu vou me emendar com isso. Porque eu recebo lá, como presidente de ordem, representação de alguns colegas que justamente o cliente foi para ele porque haveria a promessa de um resultado, pelo menos uma justa expectativa, uma alta expectativa de um resultado. E às vezes o cliente também vai porque, esse advogado, ele solta rapidinho, no outro dia está solto o cliente, não sei o quê. Não é assim. Né? Então, quando você começar a entender o porquê das coisas, você se posiciona melhor nisso. E é melhor para a advocacia a não mercantilização, porque aí vai virar uma terra de ninguém, vai virar uma loucura. Logan, eu, outras pessoas não vamos conseguir concorrer com grandes escritórios que vão fazer enxurrada de propaganda, de anúncio comercial. Vai ser um massacre realmente. Então, existem coisas que é melhor que fique assim. E eu vejo que essa questão da publicidade é uma delas. Pode melhorar, pode ajustar? Sempre. Sempre vejo que há possibilidade de melhoria, de ajuste, enfim. Mas eu entendo que não estamos prontos e talvez não deveríamos caminhar para esse lado da mercantilização da profissão. Acho que acontece muito isso também até pelas transformações tecnológicas que estão acontecendo, né? É como se as pessoas estão vendo muita publicidade em relação a várias outras coisas e pensam que pode fazer a mesma coisa em relação à profissão, né? Você pode fazer muita coisa, na verdade. O tráfego pago, que é algo que se investe muito, principalmente os grandes escritórios, e é até uma ferramenta para o pequeno advogado, eu digo no sentido de que não tem uma operação gigantesca de um escritório com 100 colaboradores. Você consegue sim investir em tráfego, alinhar as propagandas para que elas sejam direcionadas para aquilo que se chama lead, bem no fundo do funil, que é aquela pessoa que realmente precisa do advogado, para você não ficar perdendo dinheiro nisso. Então, assim, tem muita coisa que pode ser feita. E isso que o presidente ressalta é mais focada para um marketing predatório. Bem... Nós tivemos recentemente o caso de um advogado de um outro estado, se não me engano, Mato Grosso. Sim. Famoso advogado de ostentação. E assim, eu prefiro me abster, porque eu já vi situações de que uma promessa se tornou, assim, um caso de polícia. Uma promessa quase se tornou um homicídio, devolução de dinheiro. Porque uma coisa é você lidar com um peixe pequeno. Quando você promete para um famoso pé de chinelo alguma coisa. Prometa alguma coisa que você não pode cumprir para alguém grande. E daí você assuma as dores daquilo que tu fez. Porque se daqui a pouco a gente começar a responder, se o advogado começar a ser responsabilizado por aquilo que promete e não pode cumprir, meu amigo, vai ficar difícil. Mas esse volume de representações que hoje a UB Foz do Iguaçu tem, é mais realizada por clientes ou por outros colegas advogados? Por isso que eu falo da questão do conflito interno entre colegas, né? Se essas representações têm sido feitas, obviamente, por clientes, que daí é uma outra situação, ou por colegas que às vezes não gostam muito do outro, eu vou lá representar porque eu não gosto. Ficar 24 horas procurando alguma coisa que o colega vai fazer errado para representar ele. Hoje está meio a meio, mais ou menos. Mas ainda a representação por cliente supera a representação por colega. Porque normalmente, eu incluo nas representações de colega para colega, aquela em que o colega está veiculando o interesse do cliente. Então, por exemplo, a pessoa estava consignando aluguéis e pagava diretamente para o advogado ao invés de pagar uma guia. E quando viu, chegou o despejo, o oficial de justiça levou a pessoa embora, falou, mas eu estou pagando. Quando viu, não tinha um depósito feito. Aí essa é uma representação, por exemplo, que vem de colega
mas o colega que representou está patrocinando o interesse da antiga cliente do colega anterior. Então, são coisas assim, mais ou menos, a maioria mesmo é de cliente. E assim, eu tenho quase que diariamente conversado com pessoas que querem falar comigo, que trazem cópia de processo, que querem discutir casos. E quantos casos eu coloco assim, por quê? A gente não sabe disso. Outro dia eu vi um caso em que claramente haveria uma melhor solução ao processo, havia uma melhor solução ao processo, mas que não foi dada. Primeira coisa que o cliente pensou é que o advogado tinha errado. E nós sentamos e conversamos, falou, olha, ele não errou, ele não fez nada. O que houve é que pode ter sido uma apreciação distorcida da prova, uma má apreciação da prova, e o Logan é professor nisso, e cada um leva suas angústias, sua formação, os seus anseios e as suas visões, né, Logan, sim, na apreciação do processo, assim como leva as paixões, os antagonismos, enfim. E houve um direcionamento da decisão que eu, friamente, sentado no ar-condicionado, lendo o processo, entendo que não foi a melhor, mas não houve erro profissional. E isso eu coloquei para a pessoa. Falei, olha, eu entendo aqui que o senhor não tem representação contra o profissional, porque não há qualquer malprática. O recurso foi feito, a matéria foi ventilada no recurso, o tribunal simplesmente não passou por cima, decidiu assim mesmo, vai para aquela lei que vigora na segunda instância, que é do menor esforço, né? Já está decidido nesse sentido, já é mais fácil confirmar do que construir uma decisão nova. E isso a gente vê. Então, acontece muito isso. Acontece de muitas pessoas também, colegas, quererem falar comigo antes de abrir uma reclamação. E a gente sempre busca aconselhar, porque assim, tem coisas que às vezes uma conversa resolve. E quem advoga na área de família, por exemplo, sabe bem que a pessoa vem lá um dia, vem louca, quero separar, quero isso, quero aquilo, quero ferrar e tal. Depois, no outro dia, já menos, depois não, mas essa pessoa é a pessoa da minha vida e tal. Então, são momentos de vida em que a gente tem que entender também e dar vazão a isso, entender, enfim, e não ter espírito punitivista, né? E nem, ao mesmo tempo, ser frouxo de não receber as reclamações, não dar trânsito às reclamações, porque isso depõe contra a categoria. A partir do momento que eu ver que houve um colega que esteve se apropriando de recurso, não prestou contas, não satisfez a obrigação, eu tenho a obrigação de agir. Gravíssimo, né? Óbvio. Doutor, quero agradecer a sua presença, quero externar aqui pessoalmente, não porque tu está aqui na minha frente, mas a minha admiração, tua pessoa como profissional, como cidadão, como pai, como esposo, enfim, como cidadão iguaçuense de fato. Então, a gente não poderia dar início a esse projeto nosso do podcast sem que não contasse com a sua presença de início, né? Então, aí nada melhor também do que convidar aqui para estar conosco o Dr. Logan também, que é uma pessoa que tem um respeito muito grande por ti, pelo teu trabalho. A gente sempre comenta sobre isso, sim, tá? Em particular sobre a tua atuação, sobre como nós admiramos a sua pessoa e como eu fico feliz quando nesses eventos a gente se encontra, a gente se esbarra. Então, eu estou muito feliz mesmo com a sua presença aqui. Desejo que um ano de 2024 seja um ano de muitas bênçãos, muitas alegrias e que o senhor continue fazendo esse trabalho excepcional na Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Foz do Iguaçu e também na sua atuação jurídica na Câmara de Vereadores, que tem ajudado muito a nossa cidade, tá? E o ano que vem aí vai ser mais polarizado. Então, acreditamos que o senhor vai ter uma atuação muito importante, juntamente com os colegas da diretoria da OAB, para que a gente possa ter um ano aí produtivo. Luciano, agradeço as tuas palavras e até antes do Logan falar, eu me sinto honrado aqui por ter sido convidado. Você sabe que a recíproca é verdadeira, eu te admiro desde o tempo que você começou a participação política, não sei se você se recorda, que lá no balcão do fórum, eu falei, olha, sim, parabéns, eu acho importante a juventude se enfronhar, se engajar politicamente, né? E agora uma grande aquisição, os nossos quadros da advocacia, né? Em breve estará militando conosco aí, isso é muito importante. Então, assim, eu admiro, respeito os teus posicionamentos pessoais, porque hoje é difícil você ter um posicionamento coerente por vezes, né? É difícil, dado ao tribunal da internet, ao tribunal da opinião alheia aí, e é importante isso. Eu agradeço o convite e é uma honra também, o Logan é meu colega professor na Unifoz, nós nos encontramos
semanalmente lá, trocamos ideia, conversamos, respeito muito. E tem um conhecimento jurídico muito profundo, uma coisa que falta hoje, conhecimento geral, sociológico, filosófico, né, de cultura geral, histórico. E tanto é que é o mais novo mestrando em Direito aqui na Universidade Federal do Paraná. É um dos grandes valores da advocacia de Foz do Iguaçu que está lançando voo. E eu fico feliz que ele é meu amigo e meu advogado. Espero que ele não esqueça de nós, né, Luciano? Mas esse ponto, só para a gente terminar, eu lembro muito bem mesmo na Vara da Fazenda, e isso foi excepcional, esses incentivos, esses elogios, que foi um reflexo daquilo que o senhor teve quando trabalhou com outro advogado, né? Naquele escritório que vocês puderam trabalhar, do aprendizado, vocês levaram isso para a vida e vocês contribuíram quando vocês veem um piazinho ou uma jovem que está fazendo direito e vocês incentivam ela a alçar voos maiores. Tá? Muito obrigado, gente, muito obrigado. Sigam a gente nas redes sociais, estamos lá no Habeas Podcast no Instagram, estamos também no TikTok, mas a gente vai cuidar, não vai fazer dancinha TikTok, lá. Luciano. Vamos também lá no Facebook e no YouTube, onde você vai poder assistir também esse bate-papo aqui com o nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Foz do Iguaçu, Dr. Vitor Hugo. Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima.